Go ahead and start. Okay. Well, I welcome you to the Sejam bem-vindos às quintas-feiras de treinamento da Global Awakening. Nós estamos escondidos em casa, mas nós podemos sair e temos alcançado muito mais pessoas através das mídias sociais, bem mais do que até mesmo na igreja. Às vezes temos 300 mil pessoas, mas tivemos milhares de pessoas, nem precisa sair de casa. Então, eu dou as boas-vindas a você no meu mundo, o mundo do supernatural, o mundo de alegria, vendo pessoas sendo curadas, experimentando a alegria da vitória e a agonia da tristeza, porque experimentamos dois. Hoje falaremos do modelo de 5 pontos de oração, como receber palavras de conhecimento. Outro dia vamos falar sobre bases bíblicas para a cura, também falaremos de cura e relacionamento com o Senhor e outros tópicos. Será muito bom, muito animador. Eu tenho neste mês de novembro 27, temos 50 anos de estar em ministério. Eu fui chamado ao ministério e eu vi 5 pessoas sendo curadas nos primeiros 14 anos de ministério, sendo pastor. Então, tivemos 3 dias, um evento de 3 dias na minha igreja batista, e eu recebi uma ativação e uma impartação de poder. Eu comecei a ver pessoas ser curadas todo mês, não toda semana, às vezes até toda semana. E de 5 pessoas curadas por 14 anos, você fica totalmente surpreso de ver pessoas curadas. Não é somente a soberania de Deus, é também o que nós não entendemos, nós não temos uma teologia de cura, ou não é porque temos uma fé fraca, porque nós somos ensinados a não esperar a cura como normalidade. Quando você ouve as pessoas no rádio, eu acredito em cura, mas cura não é normal. E quando você crê nisso, será uma profecia a você mesmo, e cura não será normal para você. Mas para mim e minha casa, nós agora somos surpresos de termos cultos de cura, onde nós oramos pelos doentes, e se alguém não é curado, nós ficamos chocados. Nós ficamos surpresos se não acontecer. Poxa, aí anos que nós ficávamos surpresos se acontecesse. Agora, ficamos surpresos se pelo menos 10% das pessoas não são curadas. Então, será uma noite muito animadora. Eu quero dividir com vocês, nas próximas 4 quintas-feiras, no mês de maio, sobre cura. Mas eu também quero dividir com vocês outros materiais que temos para você. E no final do ensino hoje, eu estarei apresentando um grande... Quase um sorteio, é bem parecido. Vai ser $77 por 11 livros. E nós vamos dizer no final o que eles são. E muitos deles são de cura. Os livros mais famosos sobre cura na escola, de cura. Então, é uma série de mensagens. Outra coisa que eu quero falar, nós fizemos as escolas de cura. Numa época eu não gostava de fazer conferências, porque você só prega uma vez ou 2 vezes. Eu queria ter mais ensinos e mais bases bíblicas para ensinar tudo o que eu faço. E eu pensei, eu vou fazer uma escola, só uma escola de cura. E na primeira sessão nós fizemos 28 sessões, só tirávamos breaks para comer, e quase matou todo mundo. Então dividimos para 24 sessões em vez de 28. E nós tivemos 4 escolas. Uma delas foi lidando com o campo médico, onde tínhamos psiquiatras, médicos, assistentes sociais, enfermeiros. Francis McNutt e a sua esposa Judy e eu ensinamos na Universidade de Yale. Fizemos um simpósio lá no dia antes, na capela, na Universidade de Yale. Todas essas escolas tinham 24 sessões. Uma foi em fé, outra em cura,
e libertação, outra só em cura, uma de fundação, fundamentos, e foram um total de 96 ensinamentos sobre cura. Então, eu acredito que eu tenho muito para dividir. E você pode receber tudo isso se você se subscrever ao Global On Demand, que é o canal deles, e tem tudo o que nós fizemos. Tudo que temos na escola, as classes, o material, tem muito material disponível. É uma grande pacote de ensinos para você e sua igreja. E antes de entrarmos na palavra, as pessoas me perguntam sempre. Eu já escrevi 42 livros, eu tenho outros saindo também hoje em agosto, que chama-se 56 razões porque Jesus morreu, o destino da cruz, e terminarei outro em setembro. As pessoas me dizem, o que eu preciso? Então eu quero te dizer, o que você precisa? Para cura, para o ministério de cura, e para equipar os santos da sua igreja para a cura. E eu quero fazer da maneira mais simples. A primeira coisa é, eu escrevi muitos livros sobre cura, mas um que vai te chamar a atenção, aí você vai dizer, onde eu começo? Começa com este aqui, poder de curar. E o outro que é o romper da cura. O azul fala sobre coisas que machucam a fé, destroem a fé. E isso é ensinado por muitas igrejas. Então, eu ensino como mudar a atmosfera para que você possa ter mais fé, para que você veja mais o poder de Deus, a soberania de Deus. E nós não entendíamos antigamente como era a soberania de Deus. E eu falo isso porque eu fui por muito tempo onde eu vi nenhuma cura, e depois eu vi algumas curas. Então, eu vi 3% na sala de 95 pessoas eram curadas. Um ano depois, 10%. Numa reunião, nunca diminuiu. Foi em Califórnia, na cidade de Redding, na igreja do pastor Bill Johnson, ajudando a equipar a igreja dele. E depois, alguns anos atrás, subiu para 20%. Então, nós vimos 20% de curas, de número de pessoas numa reunião. Não era a soberania de Deus que mudou, foi o meu entendimento. O meu entendimento sobre o jeito que Deus trabalha, o meu nível de fé, como o meu nível de fé trabalha. Então, esses são 2 livros que eu recomendo. E o nosso manual de treinamento de ministério, estes são os meus Chevrolets, que eu chamo. Eles são muito bons. Mas nós também temos algo melhor. O mesmo livro e um livro de estudo, onde você faz exercícios, e vem nessa caixa, que tem um DVD dentro, e te diz como fazer uma reunião em sua casa, como ensinar na sua casa, como em pequenos grupos, como usar o livro de estudo, o guia de estudo. E isso seria o nosso Cadillac. Os livros são um Chevrolet, esse aqui é um Cadillac. E as coisas que estão nesta caixa estão com DVD, são um curso de 8 semanas de ensinamento, e vão juntos com outras coisas que temos também. Então, começa com este aqui, eu digo, o poder da cura. Depois que você acabar este, leva o seu pequeno grupo, ou você mesmo, através deste aqui, o Guia Essencial de Cura. Eu e o Bill Johnson escrevemos juntos. Esse foi o primeiro livro que eu fiz junto com o Bill, e sobre cura. É a mesma coisa, tem um livro de estudo, um guia de estudo, o currículo, e o DVD e o livro. Eu estou te dizendo, o poder de cura, o amarelo deveria ser o primeiro, o azul deveria ser o segundo. Esse vai construir junto com aquele. Tem umas coisas repetidas, mas repetição é muito importante se você quer aprender. E depois de você terminar esses 2, eu recomendo que você faça Autoridade para Curar. Este verde é um pouco mais profundo, que ensina mais sobre teologia. É muito bom, mas vem com uma aproximação diferente e responde algumas perguntas dos outros livros. Então, este aqui também tem um guia de estudo, a caixa tem o currículo com o DVD, o estudo, o guia de estudo e o DVD, que diz como fazer uma reunião de pequenos grupos. Isso é muito bom. Tudo isso aqui é muito bom. Então, lembre-se, os livros sozinhos é o Chevrolet. O currículo é um Cadillac. Mas, se você realmente quer de profundamente com tudo que você pode receber, que incorpora tudo que tem isso e ainda mais, como no primeiro,
no primeiro curso, onde eu falo do programa de certificação da Global de cura e profético. Você pode receber créditos para a faculdade, para seminário. Oh, eu vou cortar daqui o som. Desculpe, irmãos, não estou ouvindo, foi cortado meu som. Pray. I believe everybody can lead. Voltou. Eu acredito que todo mundo pode levar alguém a Jesus, mas nem todo mundo será um evangelista. Todo mundo pode ver uma pessoa sendo curada, ver pessoas sendo curadas, e nem todos terão o dom da cura. Alguns terão, e alguns serão evangelistas, mas cura é parte do discipulado. É tão animador, porque é uma maneira onde você percebe quando estamos trabalhando junto com Jesus. Em 1 Coríntios, versículo 3:9 diz: porque nós somos trabalhadores com Cristo. Então, quando pensamos como trabalhadores com Cristo, em outra tradução diz co-trabalhador com Jesus, quando estamos orando pelos doentes. Nunca teve um tempo em minha vida onde eu tive trabalhando mais junto com Deus, totalmente dependente do que Jesus diz em João 5, em 2 lugares diferentes. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu só posso fazer aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então, nós não podemos fazer cura sem Ele. Então, quando oramos por pessoas e nós vemos as pessoas sendo curadas, eu sei o que eu posso fazer. E quando eu vejo um milagre, eu vejo o que Deus pode fazer. E é tão animador. Outra parte que eu quero falar é sobre o comissionamento dos 12 discípulos, onde eles os mandou: cure os doentes, levante os mortos e leve as mensagens para os povos. E depois em Lucas, capítulo 10 e 12, teve a comissão dos 70 e 72. Esses não são apóstolos. As pessoas pensam que só apóstolos podem curar, mas porque esse era o papel deles. Eles tinham um presente, um dom especial de cura, assim como tem os evangelistas. E na palavra diz sobre as pessoas que têm dons de cura. E depois disso, ele fala sobre apóstolos e profetas e aqueles que fazem milagres. Isso não é só delegado apostólico ou limitado a apostólico. Então, se você não crê que Deus pode te curar, e você pensa que eu só quero ficar olhando por curiosidade, mas eu quero que você assista não só de curiosidade, eu quero que você assista como uma pessoa que quer aprender, um discípulo, um aluno. O meu professor favorito da escola metodista do United Seminário, eu fui num batista, eu fui no metodista e no batista seminários. Fui também treinado pelo John Wimber no Vineyard Movimento. Eu tenho um grande, diverso treino. Também fui treinado por Omar Cabrera, um pastor argentino, é um evangelista argentino de cura. Então, eu tenho uma grande carga de aprendizado, e uma das coisas que eu aprendi foi na mente judia, diferente dos gregos. O grego é conceito, racionalidade, mas os judeus entendem discipulado. É se tornar como mestre. Não é só saber o que ele fala, é saber o que ele fazia, andar como ele andava. E este é o entendimento judeu de discipulado. Então, não é suficiente só conhecer a Bíblia. Nós achamos que discipulado é aprender mais palavra, mas às vezes nós aprendemos, mas às vezes nós nos chegamos desta maneira. Nós fazemos a Bíblia como um menu, que decorando, memorizando o menu, é o que Deus quer que a gente faça, mas Deus quer que a gente saiba que o menu é só isso, mas você está pedindo alguma coisa desse menu. Não faça confusão de comer o menu ou pedir a comida e comer. Então, Deus nos diz o que temos que fazer e nos dar exemplo de como fazer. Então, nós vamos estar olhando nisto hoje. 1 Coríntios, capítulo 8, é onde vamos estar hoje à noite, palavras de conhecimento. E amanhã, não, desculpa, né, quinta-feira que vem, falaremos disso também. Mas uma chave para mim, em reuniões de cura no mundo inteiro,
Tem muito mais pessoas curadas quando temos palavras de conhecimento do que quando não temos. Essa é a realidade, não somente minha experiência. Então, hoje eu quero ensinar uma maneira de orar pelo doente. Eu não acredito que esta é a última maneira, esse é o último modelo ou o melhor modelo. Eu só acho que é o melhor modelo de orar pelo doente para alguém que está querendo aprender a orar pelo doente. A razão é porque tem várias coisas que aprendemos da palavra. Uma é quase toda oração no Novo Testamento e a maioria das orações do Velho Testamento que fala sobre cura não são orações intercessórias, não são orações de petição, são orações de comando. Você não está comandando a Deus, mas você está comandando ao corpo de fazer o que você está mandando fazer, porque por causa da autoridade que você tem assentado em Cristo em lugares celestiais e percebendo que o nome de Jesus é o mestre. Então você está pedindo o nome dele. Então eu quero ser bíblico, como eles oram. Eles não oravam longas orações intercessórias. É tudo bem se você fizer isso também. Às vezes eu começo falando, vem Espírito Santo, nos ensine o que fazer, nos ajude nesta hora. Mas às vezes isso eu estou orando só por mim, eu não estou orando pela pessoa que está precisando de cura. Eu não me importo se eles me escutem orar. Algumas coisas, às vezes, você não quer que a pessoa ouça o que você está orando. E isso, porque isso não vai aumentar a fé dela. Eu falarei sobre isso também. Enfim, isso é que está falando. 5 passos. Eu aprendi isso na igreja de Vineyard. E fala sobre cura no reino. Então, nós pregamos o evangelho. Enquanto pregamos o evangelho, pregamos o progresso do reino. E cura tem que estar nisto. E não somente quando Jesus voltar. Você não precisa de cura quando você tiver um corpo glorificado. Então, isso é um modelo de oração de relacionamento. Relacionamento. Não é para ser percebido como mecânico. Então, quando eu digo 5 passos, não fique preso aos passos. É só um progresso natural de relacionamento, de um trabalho de relacionamento trabalhando junto. Então, 5 pontos é para nos ajudar a lembrar como começar. E nós já vimos tantas pessoas que nunca viram ninguém sendo curado nas suas vidas, e eles pegaram este modelo. E no final das contas, faça o que o Espírito Santo de Deus te diga. E foi isso que Maria disse aos discípulos em João capítulo 2, quando ela disse, faça o que ele te mande fazer lá no casamento. Esse é o segredo. É a mesma coisa hoje. No final das contas, sim, nós temos um modelo que nós olhamos, que nos ajude a saber o que fazer, coisas para lembrar, mas se o Senhor fala através do Espírito Santo, nós jogamos fora o modelo e fazemos o que Ele manda. E no final das contas, é tudo sobre ouvir. Fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a palavra rema, não a palavra logos. Não é memorizar a Bíblia. No entanto, isso é muito bom, mas não é o principal. Não são passos. É literalmente, os passos são para nos ajudar a entender que somos dependentes de Jesus, dependentes do Espírito Santo. Então, é um modelo onde nós não culpamos ninguém. Se a pessoa não é culpada, nós não os culpamos. Se a pessoa não é curada, nós não culpamos, não dizemos que é culpa deles. É um modelo de compaixão, pastoral, amoroso, no senso de que não é para desprezar ou gritar ou jogar coisas. Eu sei que às vezes funciona para algumas pessoas, mas há coisas que funcionam em palcos que não funcionam na vida normal, no seu trabalho, na sua escola, quando você se encontra com alguém. Então você vai perceber, isso é um apontamento divino que Deus fez. Então aqui vão 5 pontos. Eu vou dar para você. Então eu vou voltar e falar sobre eles e explicá-los melhor. Então eu quero que você saiba. No final disso aqui, para aqueles que vocês estão assistindo, nós teremos 40 a 50 pessoas que estão esperando de 8h30 às 9h30 daqui dos Estados Unidos, né? Então, 9h30 às 10h30.
vai ter um sinal no final da tela aí embaixo dizendo como encontrar com essas pessoas, e eles amam orar pelos doentes. Então, se você precisa de oração de cura, você pode se conectar com estas pessoas, porque eles amam orar por vocês. Então, vamos lá, 5 pontos. Primeiro ponto, entrevista. Ponto 2, diagnose. E na diagnose, você vai tentar selecionar como eu oro, que é apropriado para a diagnose da causa, da raiz da doença desta pessoa. Então, durante a entrevista, você vai poder, às vezes, descobrir. Às vezes, você vai estar errado, e como um doutor, você vai dar um teste que mostra que não é a causa da doença. Então, você não vai dar para o doutor, vai para casa e me dá outro teste. Então, é a mesma coisa para as pessoas que estão orando por cura, através de fé e oração. Precisamos pedir a Deus. O que mais que pode ser? Então, quando voltamos e perguntamos, fazemos a entrevista, nós podemos descobrir, esta é a razão desta enfermidade. Então, vamos orar por esta razão. Porque nós não oramos da mesma maneira. Se a razão é cura interior, talvez eles precisam perdoar alguém. Ou se é um espírito aflito que está afligindo, você não ora do mesmo jeito que você está fazendo cura interior. Você não pode fazer cura interior num demônio. E você não pode jogar para fora emoções machucadas. Infelizmente, me cortaram de novo o som. Um momento. Infelizmente, irmãos, eu não estou tendo a audição. Voltou. Lamento muito o que está acontecendo esses problemas. Vamos lá. Todos os países que eu já vi, em continentes que eu já fui, eu falo com pessoas que trabalham no campo médico, e eles dizem que 80% de causas precipitantes que levam a pessoa a ir ao médico é geralmente enraizada em doenças psicossomáticas. Isso é um termo médico. Deixa eu te falar o que eu acho, que é uma explicação bíblica para o entendimento do campo médico, mas que a igreja entendeu antes. Jesus disse: não deixe o sol se pôr na sua ira. Ele fala sobre falta de perdão, que faz os nossos ossos apodrecerem. Ele diz, tendo culpa, e o pecado causa culpa. Então, a Bíblia entende que somos 3 partes. Temos alma, espírito e corpo. Em algumas maneiras também, falamos dos 3 juntos. O que nós cremos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, os nossos sentimentos e emoções. Tantos livros escritos sobre isso no campo médico, que são muito perigosos. Cuidado, que eles são relacionados a querer descobrir a causa. Então, vamos lá, de novo. Número 1, entrevista. 2, diagnose. E saber que oração vamos fazer. Número 3, fale as condições. Amaldiçoe um tumor. Comande uma hérnia de disco a se mover. Diga ao câncer que morra. Diga a dor que saia. Diga a dor de cabeça que saia. Faça um comando no nome de Jesus. Eu comando no nome de Jesus. É assim que todas as orações do Novo Testamento são feitas. Então, o que você faz depois disso? E quanto tempo você faz isso? Isso são coisas que hoje à noite não poderemos entrar em tudo, mas eu vou falar um pouco sobre isso. Eu tenho alguns capítulos nos livros que eu te mostrei, que tem nos 3 livros que eu te mostrei no início, tem capítulos diferentes sobre este tópico. 27 a 30 páginas
que vai em muitos detalhes, que não poderei falar tudo hoje à noite. Então, pega um livro, mas você chega a um ponto onde nada está acontecendo, ou você precisa saber o que está acontecendo. Então, depois de você orar, não ore por muito tempo também. Não primeiro antes de parar. Pare e pergunte de novo, faça uma entrevista de novo. O que está acontecendo? Descubra se eles estão melhor, se eles melhoraram um pouco. Na maioria das vezes, quando as pessoas são curadas, eles não sentem nada e não há nenhuma mudança na primeira vez que eu oro. Então, se você ora somente uma vez e nada acontece, foi isso que você orou, você não vai ver quase nenhuma cura. Se você começar a entender a maneira que Deus trabalha, e como cura funciona, e como fazer a fé crescer até as pessoas que estão ouvindo e até mesmo em você. Então, depois que você reentrevistou, você perguntou de novo e viu que nada está acontecendo, ora de novo. 3 ou 4 vezes. Talvez ore 30 segundos, 1 minuto sobre essa condição e pergunte o que está acontecendo. E se eles falam, eu estou me sentindo melhor. É legal ser como uma pequena criança. Fique animado, fique feliz. Eles precisam ver que você está ficando feliz, porque a sua alegria. Se eles falarem assim, eu sinto aquecimento, eu estou me sentindo suado, o meu corpo está se aquecendo. Esses são sinais que acontecem frequentemente, acima de 50% de vezes quando pessoas são curadas. Então, quando você vê isso, você não precisa nem perguntar. Você pode falar, eu posso ver que alguma coisa está acontecendo, eu sinto que Deus está te tocando. Então, a sua alegria, a sua animação vai mostrar que isso é bom. A pessoa vai ficar animada, a pessoa que está recebendo oração. Então, daí você ore mais e talvez as pessoas vão ficando melhor e você sempre agradece a Deus. E você não precisa falar orações longas, com linguagens do céu. Seja como uma criança. Fale a condição. E eu sempre digo às pessoas, porque uma dos meus filhos me perguntou, a Nora, na verdade, por que você... Ele falou que às vezes ora por 20 a 30 minutos por uma pessoa, quando estão morrendo de câncer, quando é algo muito sério, Deus está movendo. Eu digo a essa pessoa, eu digo a minha nora, às vezes não é sempre falando. Eu falo na pessoa durante o momento de entrevista. Escute. Às vezes a minha oração, você vai me ouvir orando e eu falarei alto. Eu quero falar alto o suficiente para a pessoa me ouvir. Mas se eu chego num lugar onde eu estou desencorajada, não sei o que fazer, então eu entro em oração de intercessão no meu coração, na minha mente, porque é tão real que parece assim, ó. Oh, Deus, nada está acontecendo. Eu não sei o que fazer. Você tem que me mostrar. Oh, Deus, eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos estar trabalhando juntos. Me mostra, Senhor. Eu estou escutando. Mostre a eles. Nos ajude nisso. Então, você não quer que a pessoa que está recebendo oração ouvir você falar, eu não sei o que fazer. A pessoa não quer ouvir que você está desencorajado. Esse tipo de oração tem que ser no seu consciente, na sua mente. Então, você volta com a voz e ora em confidência, em coragem, crendo no Espírito Santo, no poder da sua palavra. Então, você pode repetir a oração se nada mudou, se você percebeu que nada aconteceu, mas aí pode ser também um espírito que está afligindo, e aí você comanda este espírito a sair. Você pode ser uma maldição, você quebra o poder dessa maldição e você fala a condição. Pare, volte ao ciclo, talvez você tenha que reentrevistar de novo, porque você percebeu que alguma coisa está faltando. E quando você já não sabe mais o que fazer, ou eles foram curados, a pessoa está pronta para ir embora, ela vai te falar. Ou você pode ir tão longe, tão longo quanto você quiser. Então vai ter o que eu digo, sugestões pós-oração. Pós-oração, recomendações também, recomendações de pós-oração. E é conectado, por exemplo, à falta de perdão, amargura, cuidado com a sua raiva, com a sua falta de perdão. Isso causa, esteja atento de que isso é um princípio do reino.
que quando nós não perdoamos alguém, de acordo com a parábola de Jesus, nós somos os que tormentam, têm acesso a nós. Então, se foi uma maldição hereditária e você quebrou aquela maldição, você precisa falar que foi quebrado e a pessoa é uma cristã, que nós temos autoridade em Jesus. Então, como você sabe se é um demônio, um espírito afligindo? Você começa a orar, e assim que você começa a orar, a dor sai imediatamente, e depois de alguns segundos, aparece dor em outra parte do corpo. Não estou falando de fibromialgia, quando a dor move muito. Isso é uma enfermidade que causa diferentes lugares de dor. Mas eu estou falando na hora que você está orando. Por exemplo, eu estava orando para uma mulher católica, num pequeno grupo onde estávamos, orando. E por 15 anos ela acordava com dor no ombro. Ela podia dormir 2, 3 horas. Ela tinha artrite, mas ela acordava. Dormia, acordava 2 horas, dormia a cada 2, 3 horas. Assim que começamos a orar por ela, ela disse: saiu. Eu fiquei muito feliz. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz. A artrite foi embora. Eu estava feliz. Ela falou: voltou. Mas agora está no meu pescoço. Eu orei de novo. Tinham 10 pessoas com a gente. Eles estão assistindo, nós oramos. Saiu, foi embora. E aí foi para o outro ombro, cotovelo, e saiu. E oramos também para um homem na Índia que carregou um amigo nas costas. E os pés desse homem doíam tanto que não podia nem tocar. Ele não era crente. E quando eu comecei a orar, ele estava sentado numa cadeira. A dor saiu do pé, foi para o joelho, foi para a bacia, foi para uma perna, oramos de novo, foi para outra, e saiu. E agora o homem podia andar pela primeira vez depois de anos sem nenhuma dor nos pés. Isso não era uma dor natural, essa era uma dor causada por um espírito que afligia. Isso não acontece somente em países de terceiro mundo ou países pobres. Eu estava uma vez na Europa, um homem que tinha uma desabilidade há 23 anos, total, porque ele tinha essa dor que ia inesperadamente, de repente, no seu peito, nenhum médico sabia o que era, ninguém podia dar um diagnóstico para ele. Isso aí é outro sinal. Se os médicos não podem dar um diagnóstico da causa, medicamente falando, o que funciona medicamente ou na medicina não funciona. Se eles dizem, quando eu estou na igreja, se a presença de Deus é forte, a glória, a presença, a unção aumentam, a minha dor também aumenta. Estes todos são sinais. Assim também como você ora e a dor move, de que não é uma causa natural, não é uma causa psicossomática, é um espírito afligindo. Então, oramos diferente. Então, a última coisa nesta sugestão pós-oração: nunca culpe a pessoa, nunca concorde com o inimigo. O inimigo é o acusador. Paracleto é a palavra do ajudador, do confortador, em João 14, 15, 16. A palavra em grego, paracleto, é aquele que te ajudou, que foi chamado para te ajudar em seu tempo de ajuda, de necessidade. E é como seu advogado em corte, é um relacionamento especial, mas não é limitado a isso. Então, o trabalho do Espírito Santo é estar do seu lado para te defender. Então, quando oramos por alguém e eles não são curados, quando saímos, nós precisamos nos perguntar a nós mesmos: o que eu disse para aquela pessoa? Ela se sentiu condenada, acusada? Ou eu estava ali para abençoá-la e encorajá-la? Então, você sabe que é verdade. Eles não têm nenhum entendimento de cura. Então, eles não têm nenhuma fé para cura. Não faz nenhuma coisa boa se você acusar a pessoa. Você não ficou melhor porque você não teve fé. Talvez a pessoa está ali pensando: talvez eu não fui curado porque eu não tive fé. E aí você confirma esse pensamento que a pessoa está tendo. Porque esse cristão está me dizendo que eu não tinha fé o suficiente. Você faz o oposto. Se esse é o problema, eu digo: se eu fosse um doutor, eu sou um doutor da alma.
eu escreveria uma prescrição para você. E seria para estudar estes versículos e ler estas passagens da Escritura, todas que falam sobre cura, que vão ajudar a fortalecer a fé deles. E leia um capítulo deste meu livro. E semana que vem você volta e nós vamos orar de novo. E o que eu estou fazendo é, eu estou tentando remover a distração, remover a teologia ruim. Da mesma maneira, quando levamos uma pessoa a Jesus, a gente sempre fala de algo que tem uma barreira para eles chegarem a Jesus. É difícil aceitar a salvação por causa de maus ensinamentos. Então, com a palavra de Deus, nós temos que remover isso. Da mesma maneira na cura. Às vezes, uma teologia ruim, um entendimento ruim. Então, se podemos ajudá-los a se mover daquele pensamento de karma, né? Eu recebi isso porque eu fiz aquilo, ou porque minha família fez isso. Então, nós temos que mover desses pensamentos, longe desses pensamentos. O que causa, por exemplo, cura terapêutica Reiki. Não, nós cremos que cura é sua pelo que Jesus fez. Ele lutou contra disease, contra doenças, para que você fosse curado. Vamos voltar de novo aos pontos. Então, eu estava mencionando 5 pontos. A entrevista, diagnóstico, seleção de oração. Fale com a condição. Número 4, pare e faça a entrevista novamente. E essas 3 ou 4, você repetir várias vezes, às vezes. E termina com a sugestão da pós-operação. Nós tivemos um homem que foi curado de dor de cabeça. Ele tinha dor de cabeça severa durante 10 anos. E quando começamos a orar, ele manifestou um demônio. Ele era um homem muçulmano. Ele já tinha assistido 50.000 curas na noite anterior na conferência. E 30.000 dessas pessoas deram sua vida a Jesus e ele viu aquilo. Então ele veio na noite seguinte. O seu Deus falaria isso para mim, um muçulmano, que ele fez para os hindus? E ele falou, ele pode fazer. Então ele tinha essa dor de cabeça severa desde que ele tinha 15 anos, todo minuto. Então ele falou, nós vamos orar no nome de Jesus, mas eu quero que você saiba, quando Jesus cura, é um sinal de que ele é o Filho de Deus e de que ele é o Salvador. Então nós começamos a orar, e assim que começamos a orar, os olhos dele, a língua dele viraram, a língua dele começou a mexer, ele gritava muito alto, e ele caiu. Eu sabia que era um demônio. Eu estava com um tradutor. A gente estava, na verdade, usando até o Google, a aplicativo da Google. Eu tive que chamar um pastor. Isso é um demônio. Expulsa esse demônio. E o cara volta, não tem dor de cabeça. Eu disse, ele estava muito feliz. Eu disse, maravilha, agora você tem um problema. Isso é minha sugestão pós-operação. Ele falou, qual é o meu problema? Aquilo era um demônio te afligindo. E ele foi, no nome de Jesus, expulso. Nós, como cristãos, temos autoridade no nome dele, porque temos um relacionamento com ele, não é uma mágica ou um talismã. Mas você não é um cristão. E aquele espírito, ele vai querer voltar. E quando oramos para algum cristão e acontece isso, nós dizemos, não fique surpreso se aquela dor volta. Mas quando volte, não pense que você perdeu a sua cura. Não pense que está perdendo a sua cura, porque o Espírito está querendo saber se você vai desistir, se você não vai resistir. E você vai dar permissão para ele voltar. E quando ele voltar, você vai chegar na porta e vai dizer o que fazemos. Na autoridade do nome de Jesus, eu proíbo você de voltar em mim, ou de me trazer dor, enfermidade, de me impedir. Em nome de Jesus, saia. E talvez você tenha que fazer isso várias vezes. Mas aí o Espírito vai perceber que você entende quem você é em Cristo e a sua autoridade. Então, isso tudo é parte da pós-operação, da oração pós-operação. Vamos voltar à entrevista, porque tem tanta coisa para fazer na entrevista. Primeiro, você precisa saber, especialmente, se é num contexto pastoral, mas pequeno, mas se você está no time, no ministério de oração, talvez você nem conhece a pessoa. Seja gentil, descubra quem eles são. Não os trate como se eles fossem o câncer, ou se eles fossem um demônio, ou se eles fossem a própria hérnia de disco, ou se eles fossem o metal. Não, isso é tudo sobre a condição deles do que eles. Você trata as pessoas, não a condição.
Pergunte o nome. Diga o que você vai fazer. Diga que você talvez vai orar várias vezes, que você vai entrevistar um pouquinho, que você vai estar causando. A oração pode causar isto ou aquilo. Então, explica, fale, converse. Depois que você orar, e se você conseguir sentir algo, você diga para a pessoa. Se você começar a sentir algo, você pode sentir um aquecimento, a sua dor pode piorar, você pode sentir paz. Não fique desencorajado. Tem sempre uma razão para isso. Isso é bom, a gente pode cuidar disso. Se você sentir que a dor moveu de lugar, foi de um lugar para outro, se você sentir um tipo de energia ou eletricidade, isso tudo é um bom sinal. Paz, eletricidade. Diga isso à pessoa. Mas 50% das pessoas geralmente não sentem nada. A única coisa que eles sentem é que a dor saiu. A minha dor saiu. Mas vamos dizer que você tem câncer. No início, no estágio inicial, você tem pain ou você não tem pain. Não tem dor, não tem maneira de você saber se você tem dor, a não ser que você volte ao médico. Então, às vezes, você tem que falar quando você voltar ao médico. Faça um teste, peça novos exames. Especialmente se a pessoa tem muito aquecimento em seu corpo. Nós sempre dizemos às pessoas, pessoas que tomam remédio, que estão com cuidado de médico, nós nunca dizemos a eles que parem de tomar seus remédios. Nós dizemos, se você foi curado, o médico vai saber e o médico vai te dizer que você não precisa desse remédio. Porque mesmo com milagres, onde as pessoas são instantaneamente curadas, eles param o remédio, eles não têm efeitos colaterais. Alguns remédios, todavia, são perigosos. É perigoso de parar de repente de tomar. Eu nunca digo a um diabético não de tomar parar de tomar insulina. Quando oramos com pessoas de diabetes, com diabetes, nós dizemos a eles: se você foi realmente curado ou está sendo curado, você vai saber quando você fizer o seu exame de sangue. E se o seu exame de sangue está bom, os valores estão mais baixos, você pode gradualmente diminuir. Uma enfermeira que eu conheço, gradualmente, depois de receber oração, foi diminuindo o açúcar dela. Então, temos que ter sabedoria. Eles precisam saber que quando sair, depois de você ter orado por aquela pessoa, é que Jesus os trataria daquela maneira. Dê valor a eles, ame as pessoas, não os condene. Seja como o Paracleto, aquele lugar de ajudador, o confortador. E eu falo, você pode me interromper. No momento que você sentir alguma coisa, eu quero que você me diga. Às vezes eles param, às vezes eles não param. É por isso que é bom parar, depois de um tempo, e perguntar: o que você está sentindo? E muitas vezes eles vão dizer: eu comecei a sentir isso assim que você começou a orar. Se eles tivessem te falado, isso encorajaria a sua própria fé. Oh, porque meu ajudador está aqui me ajudando. Isso encoraja a sua fé, porque a sua fé sobe no momento que você percebe a situação, que você entende os caminhos do Senhor, que encoraja você, que você não está sozinho quando você está orando. Você tem o seu copiloto, nós estamos fazendo juntos. E eu deixo a pessoa falar, ai, que benção, isso é muito bom. Porque eu penso que nós devemos ficar animados quando Deus aparece. Então vamos lá, você fez a entrevista. E por que você está decidindo durante a entrevista? Qual é a causa da enfermidade? Como eu oro? Muitas vezes você não sabe qual é a causa. Às vezes é algo que acontece que diz, deixa eu dar uma ilustração. Eu estava orando por uma mulher que era cega. Ela é do Brasil, em Goiânia. Ela já era cega há 5 anos. E o pastor daquela igreja estava indo na escola. E ele nunca tinha visto uma pessoa cega ser curada. E naquela noite ele tinha visto 2 pessoas cegas serem curadas. Então eu estava orando por essa mulher na igreja e eu perguntei: havia alguma envolvimento com macumba ou bruxaria, ou se ela mesma amaldiçoou o seu próprio
corpo. Eu perguntei se ela era envolvida. Pelo menos 20% das pessoas do Brasil são pessoas que estão abertas a ataque demoníaco porque elas já se envolveram com algum tipo de macumba. Isso é uma pergunta importante também. Se você esquecer qualquer coisa que eu te falar hoje, pergunte isso. Alguma coisa aconteceu na sua vida, nos últimos 3 ou 4 anos, que foi muito ruim, ou até antes, que foi traumático? Trauma é uma grande causa de doença física. E eu nem terminei meu ponto atrás ali, quando eu estava falando sobre doenças psicossomáticas. E a palavra que falamos na Bíblia para doença psicossomática é quando não respondemos a alguém que peca contra nós de uma maneira bíblica. Em vez de responder, nós seguramos amargura, raiva e falta de perdão. Então, quando não respondemos de uma maneira bíblica ao nosso próprio pecado, ou pecados que alguém fazem contra nós, se torna uma situação psicossomática. Isso é um princípio bíblico para este nome científico, e Deus percebeu isso antes dos médicos. Então, eu estou orando por esta mulher cega. Esta mulher cega. 5 anos ela era cega. Eu estou falando. Eu não sei o que está causando. Eu não tenho nenhuma razão para pensar que é um espírito. Não tenho nenhuma razão para pensar que é uma maldição. Ela disse que nada aconteceu traumático em sua vida, a não ser que o pai dela morreu. Isso é traumático, mas isso não era a causa da enfermidade dela. Então, eu decidi que eu vou falar com a condição. Ela não sabe exatamente porque ela é cega, então eu estou falando com pessoas com pupilas, com córneas, eu estou abençoando os olhos dela, eu estou fazendo um comando à condição. Eu comando estes olhos a verem. Eu não estou comandando Deus para curar. Eu estou falando na autoridade que temos em Cristo e estou falando para os olhos, com os olhos, sabendo que eles precisam ser curados e crendo que Deus pode curá-los. Eu orei isso 4 ou 5 vezes durante 1 minuto, simplesmente falando e comandando aos olhos. Pequenas frases, as mesmas palavras repetidamente. E eu disse à minha nora, às vezes quando eu oro, eu não falo nada, eu falo durante a entrevista. Enquanto eu estou te tocando, enquanto minhas mãos estão no seu ombro, qualquer que seja o problema com essa pessoa, enquanto eu estou tocando esta pessoa, mesmo se eu não estou falando alto, orando alto, eu continuo orando, porque eu estou crendo que o poder de Deus está fluindo em você. E quando eu tiro a minha mão de você, você sabe que eu parei de orar. Então, às vezes, você diz, eu comando câncer que morra. Eles começam a transpirar. Eles sentem poder. Uma mulher começou a tremer tanto que ela quase caiu da cadeira. Eu já tinha orado por ela 20 minutos e nada acontecia, mas eu sabia que eu tinha o dom da fé, porque pela palavra de conhecimento, uma pessoa teve um sonho, outro dia eu conto essa história, eu sabia que eu não podia parar, mesmo se eu tinha 50, 80 pessoas na fila, essa mulher precisa de oração, porque ela tem 2 semanas para viver, e Deus está curando, porque eu recebi essa palavra, mas quando começou, eu quase não precisei dizer nada. Eu só comecei a conversar. Me diga o que aconteceu. Você está sentindo um aquecimento? Sim. Obrigado, Jesus. Ação de graças é parte da oração. Se você pede por algo, Ele faz. Então agradeça. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Obrigada. Mas multiplique o seu poder. Quando algo está acontecendo, multiplique o seu poder, Senhor. Aumente sua energia, aumente a eletricidade, aumente o aquecimento. Concorde com o que Deus está fazendo. Se nós concordamos com o que Deus está fazendo, aumenta o poder de Deus. Não é a mesma coisa de nova era.
Nós não estamos. Eu não estou falando dessa realidade de nova era que diz que nós somos independentes. Não, esse não é o modelo cristão. Nós somos dependentes de Deus. Ele é o Deus, nós somos os servos. E nós não podemos criar nossa realidade com nossas palavras, mas quando nós ouvimos o que ele quer fazer, nós sabemos o que ele quer fazer. Então, quando falamos com o que ele vai fazer, ou o que ele está fazendo, então tem grande poder nisso. São coisas importantes para destacar. Orei 3 ou 4 vezes por essa mulher que era cega durante 5 anos. E nada aconteceu. Então, eu decidi fazer e reentrevistá-la. Você disse, senhora, que nada traumático aconteceu em sua vida, mas o seu pai morreu. E você está cega há 5 anos. Aqui é a minha pergunta. Como era? Qual a distância da morte do seu pai para quando você ficou cega? Instantânea, ela disse. Aquilo chamou minha atenção. Então eu disse, porque eu penso que eu sei o que está acontecendo. Eu disse, ok. Você estava com o seu pai quando ele morreu? Sim. Você estava tocando o seu pai quando ele morreu? Sim. E foi aí que você ficou cega? Sim. Então eu digo a ela, porque agora eu sei. Eu estava orando errado. Eu estava orando como se fosse uma causa natural. Eu não sabia o que era. Eu não achava que era um espírito afligindo, um demônio afligindo, um espírito sujo. Então eu disse a ela, e essa foi a minha fé, não dela. Eu disse, eu vou orar por você uma vez mais. E esta vez, quando eu acabar de orar e quando você abrir os seus olhos, eu acredito que você vai estar vendo. Então eu mudei a minha oração. Agora eu sei. Eu sabia. Olha, você entende? Você não tem tanta autoridade, ao menos que você saiba que é um espírito. Às vezes a oração é um teste para ver se fica melhor ou pior. Mas eu sabia. Então eu comandei aquele espírito que saísse dos olhos dela. E eu comando os seus olhos de ver. Eu cancelo toda a ordem do inimigo contra os seus olhos agora. Abra os seus olhos em nome de Jesus de Nazaré. Ela abriu os olhos, ela era curada. Nossa, eu estava tão feliz e ela estava feliz. Mas se eu não tivesse tido um tempo, ido de volta e reentrevistá-la, eu poderia parar e achar, é só isso que Deus quer fazer. E não era soberania, eu não sabia discernir, eu não estava discernindo a causa da cegueira dela. E às vezes você não sabe qual é a causa, mas ajuda muito fazer essas entrevistas e ajuda a saber quando você sabe. E o que acontece quando alguém é parcialmente curado? Por exemplo, 60% ou 80%, não totalmente curado, mas eles precisam ir embora, ou você está sem tempo, ou você não sabe o que fazer. Isso é o que eu digo. Abrace qualquer tipo de oração, de cura que você recebeu e agradeça a Deus pelo que você recebeu. E pergunte a Ele, peça a Ele que Ele complete o que Ele quer completar. E volte semana que vem. Se você está num time de ministério ou na igreja, fala, volte. Ou talvez 2 ou 3 dias depois, a cura irá ser completa. 15% das pessoas que nós oramos para receberem cura, eles geralmente são curados completamente dias depois, não exatamente no momento que oramos. Enfim, eu gostaria de concluir. Eu realmente percebo que eu deveria deixar do tempo para você fazer perguntas. Talvez no futuro nós faremos isso. Tempo para perguntas, mas eu quero te lembrar que você pode ir. Daqui a pouco vai aparecer aí falando que você pode ir às pessoas que estão esperando para orar por você. Pessoas que têm muita experiência. Talvez você precise receber oração para você, só que você possa aprender. Aqui é uma história que eu quero te contar. 2 histórias. Uma menina que nasceu completamente cega, ela tinha 18, 19 anos, nós começamos a orar por ela.
Nós sabíamos que ela havia nascido dessa maneira, não era uma doença psicossomática. Ela tinha pedaços do ouvido que estavam faltando, do auditivo dela, do sistema auditivo que estava faltando. Nós não sabíamos o que não estava funcionando, nós sabíamos que ela nasceu surda. Nós não estávamos acreditando que fosse um espírito, que fosse psicossomático, que era trauma. Nós entendíamos que ela precisava ser curada, provavelmente um milagre criativo, onde Deus iria criar os pedaços que estavam faltando. Então, oramos por ela por mais ou menos 1 hora, porque ela começou a escutar. Ela não ouvia uma voz, ela não podia ouvir um barulho de estalar dos dedos, mas se eu batia a palma assim, bem alto, ela começou a ouvir isso. E isso causou nela para ter um pouco de fé, porque ela nunca tinha ouvido nada em sua vida. E todos nós que estávamos orando por ela, começamos a ter mais fé também. Então continuamos a orar e íamos mais longe, dávamos um passo para trás, longe, longe, mandávamos ela virar. Vira, olha como estamos longe. E aí voltávamos perto e começávamos a estalar os dedos perto do ouvido dela. E começamos a falar. Ela conseguia ouvir barulhos muito altos, barulho muito baixo, mas ela não conseguia ouvir a voz da gente. Ela e 3 outras pessoas, ele e 3 outras pessoas ficaram orando por ela por 3 horas. Nós não oramos por 2, 3 horas quando nada está acontecendo. Então, alguma coisa estava acontecendo, Deus estava com a gente, nós estávamos orando, 2 a 3 horas. Então, eram 3 horas da manhã já, mais ou menos. Nós resolvemos parar. Era um culto de cura. Ela foi para a cura. Muitas pessoas tinham sido curadas, mas nós estávamos muito animados com ela. Ela ainda não ouvia a minha voz. Então, ela vai para casa. Na manhã seguinte, ela é acordada com o barulho das panelas da cozinha. E ela ouviu um cachorro latindo na janela. Ela não sabia que era panela, ela não sabia que era cachorro, porque ela nunca tinha ouvido nenhum desses barulhos. O irmão dela, conversando com linguagem de sinais, ele tem um aplicativo de sons no seu telefone, então ele põe o barulho de cachorro. E ela falou, esse é o barulho que eu ouvi, é o barulho de um cachorro latindo. E ela ficou doida, assim, muito feliz. Então, na noite seguinte, nós estávamos indo para outra igreja, então ela foi lá. E ela dá o testemunho de como ela foi curada. Ela estava dando o testemunho em linguagem de sinais para o grupo de surdos que estavam ali. E quando eu saí daquela igreja, isso lá no Brasil, nós tínhamos um grande time, mas esta menina, que era surda e agora podia ouvir, estava orando por outros surdos através de linguagem de sinal, porque era a única linguagem que ela sabia. E ela orava pelas pessoas, porque ela foi curada. Então, quando coisas estão acontecendo, continue orando. Se você está orando e nada está acontecendo, vá para a próxima pessoa. Porque se você está orando por alguém e nada está acontecendo, tem muita gente para você orar, não fique muito tempo ali com alguém que está orando. Esta é a nossa regra. Mas eu te disse no início deste ensinamento, que no final das contas, faça o que o Espírito te mandar. Então, essa mulher estava no nosso time. Ela é da América, uma americana. Nós temos um grupo internacional. Tinha gente da Ásia, gente da Europa, Latinoamérica. Mas essa mulher era americana. E nós fomos a esta reunião. E na noite que estávamos orando, era uma noite especial, onde fazemos isso. Uma noite de cada igreja que vamos nas conferências. Então, a gente fala, se você é cego e surdo, se você não pode andar sem a ajuda de um instrumento, ou se você é muito doente, venha nessas 4 coisas 1 hora antes da igreja começar, que meu time e eu vamos orar por você. Se você não tem uma dessas 4 condições, não venha. Espere até acabar o final do culto, no culto normal. Então, estávamos ali nesta reunião antes, e depois tem 1 hora de louvor, e nós oramos durante esse período. Então, a mensagem que é 1 hora. Então, é traduzido em português, então a mensagem é 2 horas, então são 4 horas. Então, temos 1 hora de ministração depois da mensagem. É um longo serviço. E esta mulher, quando chegou lá, ela viu um homem cego. E durante a entrevista, ela descobriu que este homem tinha 60 anos, e quando ele tinha 5 anos, 55 anos atrás, ele teve ácido muriático que queimou os olhos dele.
Você não podia ver córnea, você não podia ver pupilas. A única coisa que você podia ver um, uma cicatriz muito grossa nos olhos dele. Então ele começa a orar. Você tá vendo alguma coisa? Não. E normalmente você desiste, né? Porque tem muita gente para você orar. Mas ela sente uma impressão, não pare. Então ela não parou. Ela ficou orando a noite toda, 5 horas. E quando ela saiu, ele não tinha sentido nada. Ele não podia ver nada. E ela voltou para a América pensando: eu fui uma falência. E 3 dias depois, eu estou no norte do Brasil, em Belém. Isso tinha acontecido em Goiânia, agora ele estava em Belém. O pastor me liga: o maior milagre na história da nossa igreja, da nossa cidade. Ele me disse o que aconteceu. Ele foi dormir de noite, na noite seguinte, na segunda noite, e na terceira manhã, quando ele acordou, sem nenhuma cicatriz no olho, e pupilas novas, córneas novas, foi como em João 9. Ele foi ao hospital. Eles me levaram ao hospital. Me fala de novo, no médico eles falaram, me fala de novo, como que você pode ver? Como você enxerga? É isso que você vai ter experiências assim também. Não fique desencorajado. Não diga, não funciona, porque você orou por 20 pessoas e eles não foram curados. Continue orando. O homem de quem eu aprendia, com quem eu aprendi a orar, não pare de orar até você ter orado por 200 pessoas. Porque depois de 200 pessoas, você vai ver tantas pessoas sendo curadas que você vai ficar pro resto da vida querendo orar. Eu quero te encorajar. Nós vamos culminar no domingo de Pentecostes, no dia 31 de maio, num domingo à noite, um grande tempo de distribuição de poder. A Heidi Baker, Leif Hetland, são pastores maravilhosos. E nós vamos estar orando por ativação. Semana que vem, quinta-feira que vem. Diga aos seus amigos, chame mais pessoas. Eu espero que a tradução funcione melhor semana que vem, que não tenha nenhuma queda. Mas nós vamos dar muitas ilustrações, nós vamos falar sobre ativação em palavras de conhecimento, para que você possa fluir neste dom, que é algo que Deus me deu, um dom, que é orar por pessoas para que recebam ativação. E John Wimber escutou a voz audível de Deus 2 vezes quando conhecemos que um dia ele me usaria para orar por pessoas para serem ativadas no dom e cheias do Espírito Santo de Deus. E quando eu fui em 1994 em Toronto, foi quando começou esse ministério na minha vida. E o Wimber me ligou e disse: olha, o que Deus falou há 10 anos atrás começa agora. E tem 24 anos que eu faço isso. Então, antes de você ir para receber oração nas salas de conversa, nós temos 11 livros por $10. Cada livro desse, geralmente, é $7. Relacionamento de cura, na morte de Jesus, são mensagens, são as melhores mensagens que eu ensino, são livros fininhos. A alegria da vitória é o que eu mais recebo pedidos, a agonia da derrota, a agonia da derrota. São 2 ensinos de cura. Nós requerimos pessoas que vão nas nações para escutar estes livros. Bases bíblicas para cura, eu estarei ensinando isso no futuro. Você pode pedir através de PDF. Não vai ser o livro, serão PDFs. Você pode pegar online, $10. 11 por $10. E você pode ler, você não pode precisar se preocupar em anotar. Eu estou escrevendo um novo livro desse tema aqui, mas que fala sobre essas 2 coisas. Cura através da intimidade, a importância da obediência. Fora da obediência vem relacionamento, e fora da relacionamento, Deus revela coisas a nós. E dentro desta revelação, nós sabemos qual é a vontade de Deus e nos ajuda a ter um alto degrau de fé. Então, relacionamento para a cura. Esse é um dos primeiros que eu escrevi. Aprenda a ministrar as pessoas embaixo da unção. Como orar, como fazer. Como ter um ministério de cura em sua igreja.
palavras de conhecimento. Este é diferente do livro que é grátis, que é sobre palavras de conhecimento, que está no capítulo do livro Power, é Poder de Cura, que é muito bem escrito, que é um dos mais fortes que eu tenho sobre palavras de conhecimento e é grátis. Tudo que você tem que fazer, vá lá para você receber o PDF grátis, para você ler. Cristo em você é a esperança da glória. Isso não é a esperança de ter um corpo glorificado e ir para a glória. Muitas pessoas falam desta passagem, eles pensam que Deus estava falando de um Deus que foi ou um Deus que será. Milagres que aconteceram no passado ou milagres que acontecerão no milênio. Mas Cristo em ti, a esperança da glória, é um ministério que está sendo revelado agora. Significa literalmente a unção de Deus em você, a unção de Jesus em você. Jesus disse, o Pai e eu estaremos em você. Esta unção. Porque Jesus é o ungido, nós somos ungidos por Jesus. Essa é a esperança da glória. E para João, em João capítulo 2, e para Paulo, nas suas epístolas, João e Paulo usavam a palavra glória e poder. Eles trocavam essas palavras. Então pode também significar a unção de você é a esperança de poder que flui de você. Então isso é de Colossenses capítulo 1. Logo depois Paulo diz, nós trabalhamos com toda a sua energia que trabalha tão poderosamente em nós. Eu estou parafraseando porque eu não estou lendo da Bíblia, ok? Nós recebemos a comissão de orar pelo doente. Jesus te deu a comissão para que você orasse aos doentes em Mateus 28, na grande comissão, 19 e 20, que é a comissão dos 12, a comissão dos 70, 72 que não eram apóstolos, e agora todos, a grande comissão de todos os seguidores de Jesus. E diz, faça discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E não termina aí. Tem o resto. E ensinando-os a obedecer e fazer todas as coisas que eu comando. E adivinha? Cura é a primeira da lista. Então, cura é parte de ser um seguidor de Jesus? Sim. É importante aprender a orar pelas pessoas, pelo doente, e ser um discípulo? Sim. Ser um discipulador? Sim. Precisamos ensinar as pessoas como é o Evangelho, levá-las a Jesus, como orar por cura interior, por libertação, e poder ter a palavra de Deus e ajudar as pessoas a escapar dos enganos do inimigo. E por causa do que a palavra de Deus diz, levar boas notícias ao pobre, de que Jesus se identifica tanto com as pessoas marginalizadas, quando nós cuidamos do pior dos piores, é como se estivéssemos cuidando dele. Isso é discipulado. Eu espero te ver. Semana que vem. Não esqueça, você pode pegar o Chevrolet, que são os livros, ou você pode pegar o Cadillac, que são as caixas, e levar também o certificado do Global Awakening, que é cura, certificado de cura Healing, que é o melhor classe que nós já fizemos. Que vamos por 12 sessões cada, 8 semanas cada. E todos esses livros são parte deste treino. E essa classe, então, é uma Mercedes-Benz disso tudo. O Bill Johnson diz, se você quer realmente aprender, vá numa dessas viagens missionárias também. Agora a gente não pode fazer nenhuma viagem missionária, mas eu quero que você saiba, quando a hora vem, venha numa viagem missionária comigo, para você aprender a orar com mais pessoas, ver mais curas em uma semana e 2 do que você vai poder ver em sua vida inteira, ou até mesmo em 10 vidas. Deus te abençoe, te vejo semana que vem. Segunda-feira estamos de volta, às 7h30, com Bill Johnson. Eu estarei te recebendo. Deus te abençoe.